Já aconteceu com você de, em um dia normal na sua vida, na sua rotina, você simplesmente perceber que você não tem mais alegria de viver? Quando você para pensar em como a sua vida chegou nessa falta de alegria, você não sabe dizer. Foram pequenas coisas no dia a dia que foram acontecendo aos poucos, diminuindo o seu brilho, diminuindo até que você sente que a sua vida está totalmente opaca e sem graça, sem alegria? Pois é, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez sejam os seus hábitos que aos poucos foram apagando o brilho da sua vida, a sua alegria de viver. E hoje eu trouxe aqui 7 hábitos que eu identifiquei na minha vida, que fizeram aos poucos a minha vida ficar pacata, sem graça, e a alegria de viver foi diminuindo. E ao detectar esses hábitos na minha vida, eu comecei a melhorar isso e a alegria começou a voltar. O brilho da minha vida começou a voltar. Talvez os seus hábitos não sejam os mesmos meus que fizeram a sua vida perder o brilho, mas talvez isso já acenda um alerta para você começar a perceber quais são os seus e talvez também você tenha hábitos e assim fica mais fácil de você identificar. Então, bora lá saber quais são esses 7 hábitos que fazem a gente perder a alegria de viver sem perceber. Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal. Eu sou a Diuli e aqui eu compartilho com vocês assuntos que eu acredito que são pertinentes para o nosso bem-estar, bem viver, para que a nossa vida seja mais leve daqui para frente. Bora lá para mais um vídeo? E o primeiro hábito, já sem enrolação, é se conformar com coisas ruins. A gente começa se conformando com coisinhas pequenas. "Ah, eu não quero me incomodar. Ah, isso não dá nada. Isso é ruim, mas é pequeno, é insignificante". Aí depois acontece outra situação que já é um pouco maior, e um pouco maior, até que a gente está engolindo sapos gigantescos, porque a gente está se conformando com situações ruins. Começa pequeno, mas não tem fim. E é muito complicado a gente identificar isso, porque a gente foi engolindo tanto, foi aceitando tanto essas coisas ruins, essas coisas que nos magoam, que proporcionam sentimentos ruins, que aos poucos a gente já nem identifica mais. Isso faz parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, dos nossos hábitos. E não pode ser assim. Comece a prestar atenção nas situações do dia a dia ou nas situações casuais que não te fazem bem, mas que você costuma aceitar, costuma deixar quieto por vários motivos, mas que isso vai minando o seu bem-estar, vai minando a sua alegria de viver, vai minando o seu dia a dia, e quando você vê, você está embolorada de tanto aguentar situações ruins. Comece a perceber essas situações, porque eu também era assim. Para não me incomodar, para ficar na minha, para não perder tempo discutindo. "Ah, não, me perder tempo me explicando. Não, as pessoas não vão me entender, isso é coisa minha". E quando eu vi, eu já estava envolvida em muitas situações, eu já fazia parte de muitas situações que não me faziam bem, mas que por eu não barrar e não impor os limites, eu fui permanecendo e assim foi ficando. Hoje em dia, eu percebo isso de cara e eu já não aceito. Pequenininha, coisinhas menores, não aceito. Por quê? Porque eu sei que hoje elas são pequenas, mas que amanhã elas ficam confortáveis para mim, ficam ruim confortável, e eu vou aceitando, e eu vou perdendo o brilho de viver, e eu vou me perdendo naquilo, e quando eu vejo eu estou em depressão. Então não, eu não aceito desde as coisinhas pequenas para elas não evoluírem para coisas maiores. O segundo hábito ruim que eu percebi em mim era desmerecer os meus gostos. "Ah, eu gosto de tal coisa, mas é só eu que gosto aqui na minha casa, então, né, não vou fazer, vou deixar do jeito deles, do jeito que eles gostam, e vou fazer assim, mesmo que eu não goste, mesmo que não seja legal pra mim, eu vou deixar assim, porque eu sou voto vencido aqui". Não, 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 não.
Isso não acontece mais, já aconteceu muito. Em questões de comida, por exemplo, né, eu deixava de fazer comidas que eu gostava, típicas da minha região, porque eu não sou daqui onde eu moro, e eu deixava de fazer, por quê? Porque ninguém gostava, só eu. Ah, eu não ia fazer só pra mim? Ou eu fazia comida para eles, que eles gostavam, né, meu marido, meus filhos, e eu não gosto, né, porque não vai com o meu paladar, e eu fazia porque eles gostam, então eu estava desmerecendo o meu. A questão não é fazer o que eles gostam simplesmente, mas é equilibrar, é fazer um pouco para eles, fazer um pouco para mim, né. Eles também, provar e aceitar o dia que eu vou fazer a minha comida, ou faz a sua, ou come a minha e se vira. E isso é em pequenas coisas. Outra coisa que eu também percebia que eu fazia sem me dar por conta e que era muito desconfortável em relação a gostos, era roupa. Eu sempre tentava me adequar a ao que era normal para a sociedade, por exemplo, usava muito calça jeans, muito calçado apertado, muita coisa assim, porque moldava meu corpo, porque eu era um pouco mais gordinha, então eu ficava me apertando, usava muita cinta liga na juventude, e aquilo me fazia mal para o meu intestino, para respiração. "Ah, mas para eu ficar mais bonita, eu vou fazer assim". E aquilo era muito desconfortável para mim, muito desconfortável. Até que eu cheguei numa fase que eu disse: "Quer saber? Exploda-se. Se me acharem feia, que me achem, não tô nem aí. Se me achar bonita, beleza. E o importante é eu estar bem, eu estar me vestindo bem". E hoje em dia eu uso muito mais roupas que parecem pijama, até quando eu saio, porque hoje em dia fizeram, né, modelagens em tecidos bons, que parecem pijamas, que a gente pode sair por aí, e até o meu filho costuma falar: "Mãe, tu vai sair de pijama?". Não é pijama, é roupa normal, porque é a roupa que eu me sinto bem, que me faz bem. E pasmem, ninguém fala nada, a não ser o meu filho, né, que tem 8 anos, então, assim, é mais uma brincadeira pra ele, sabe. Ninguém liga para o que eu visto, a não ser que eu esteja, sei lá, suja, fedida, o que não vai acontecer, porque minhas roupas sempre estão limpas, arrumadinhas, então cheirosinhas, eu tô cheirosinha, então pronto, sabe, as pessoas não nem olham. Claro que um dia que a gente se arruma melhor, bota uma roupa mais bonitinha, mais estilosa, as pessoas percebem, mas, tipo, o dia que a gente tá normal, e o normal é o confortável, limpinha, arrumadinha, ninguém liga. E eu que ligava, então o problema era eu. E isso me causava muito desconforto. Eu ficava dias, às vezes, mal, com dor na barriga, né, não respirando direito, por quê? Porque ficava me apertando, porque não me aceitava, ou, ai, sabe, essas coisas assim. Então, prestar atenção, sabe, será que realmente isso é importante? Será que realmente vale a pena? Ou será que não é só você perdendo seu tempo, não vai mudar nada na sua vida e sabe, qual a importância disso? Será que realmente vale a pena você estar no desconforto, desmerecendo os seus gostos, aquilo que você gosta de vestir, de comer, do ambiente que você gosta de estar, porque você acha que os outros pensam isso, ou até porque os outros pensam mesmo, mas e quem são esses outros? E qual a importância desses outros, sabe? E se você fizer o que você quer, esses outros vão deixar de te amar, vão deixar de te considerar, né, vão desvalorizar, desmerecer você? Pense bem, né? Então, na maioria das vezes, não vai acontecer. Pelo menos foi essa experiência que eu tive, né? As pessoas que me amam, que gostam de mim, que querem estar comigo, não mudaram por conta da minha roupa, ou por conta do meu paladar, enfim, né, dessas coisas. E tá tudo certo. Então, a maior vilã, nesse caso, era eu mesma. O terceiro hábito ruim que apaga o nosso brilho é a gente não se dar a importância que realmente a gente tem. Tem gente que se acha demais, mas tem gente que está totalmente perdido e tem muito brilho, né, tem muitas qualidades, tem muitas coisas boas em si, mas não consegue enxergar, não valoriza isso. E isso faz com que a nossa autoestima fique baixíssima, e a autoestima baixa é sinal de vida sem brilho, de vida sem alegria. Então, se você se acha uma pessoa fracassada, uma pessoa que não faz nada direito, que não tem qualidade nenhuma, pare agora e comece a pensar: ok, eu consigo enumerar dezenas de coisas negativas sobre mim, mas o que que eu tenho de bom? O que que eu consigo enxergar sobre mim? E se eu não consigo enxergar nada de bom, porque eu tenho o meu emocional tão arrebentado, né, eu tenho o meu psicológico tão estragado, o que que as pessoas costumam dizer que eu faço bem e que eu geralmente não acredito? O que que os outros enxergam em mim e falam sobre mim para mim mesma, que eu não consigo valorizar?
Será que isso não são qualidades? E mesmo que eu não ache que são qualidades, comece a anotar e comece a pensar em situações que você fez aquilo, né, em situações aonde aquilo foi importante e você fez a diferença, mesmo que você não tenha valorizado em nada. E os outros acharam aquilo legal, bacana. E ali você vai encontrando as suas qualidades. E isso vai ser bom para ir devolvendo essa alegria e esse brilho, e para você se dar a importância que você tem, porque alguma importância você tem. Você não é uma pessoa totalmente fracassada, sem qualidades. Algo de bom tem em você. E provavelmente os outros já enxergaram isso e você não. Isso acontecia muito comigo. Estou falando porque todos esses 7 hábitos eu identifiquei em mim, esses hábitos negativos que faziam a minha vida perder o brilho. Então, talvez você consiga identificar isso em você também e esteja te prejudicando tanto quanto me prejudicou. O quarto hábito, que é terrível, é a gente viver na bagunça. Eu já tive essa fase de viver na bagunça, sim, principalmente quando a gente tá naquela fase depressiva, quando a gente tá naquela fase mais triste, que a gente não quer fazer nada, que a gente não quer se levantar, que a gente, assim, não tem ânimo para viver e parece que as coisas ao nosso redor estão, assim, ó, se revirando. E a gente até enxerga e vê que aquilo é errado e não gosta, mas não tem força para ir lá e fazer e organizar. E a minha dica é, e olha que eu sou mãe, tenho 2 crianças em casa, aqui na minha casa são 4 pessoas e eu sou a que faz tudo, no caso nós, né, não temos empregada doméstica, nada disso, somos nós que organizamos a nossa casa, mas eu que tenho que liderar, porque muitas vezes, né, a organização deles é só para dizer que eles fizeram, né, para não deixar eles quietinhos sem fazer nada e eu fazendo tudo, mas eu tenho que ir lá e refazer muitas coisas. Mas ainda assim, eu faço questão de que a casa esteja organizada. Eu não consigo deixar tudo o tempo todo organizado, porque eu tenho 2 crianças, uma de 8 e uma de 6. Então, assim, é difícil, é complicado, mas eu tento. Eu já identifiquei, por exemplo, que na minha casa, quando a minha cozinha está bagunçada, é como se a casa toda estivesse bagunçada. Quando a minha cozinha está organizada, parece que a casa se organiza também. É uma impressão minha. Então, ali na cozinha é onde eu gasto mais o meu tempo, porque além de ser um ambiente onde a gente se alimenta e suja e, o tempo todo, e limpa o tempo todo, é ali que a gente fica a maior parte do tempo. Então a gente tem que manter aquilo ali organizado. O resto é uma manutenção menor. Os dias que eu deixo a cozinha largada por algum motivo, meu Deus, parece assim, ó, que passou um furacão dentro da minha casa. E isso me deixa assim, ó, deprimida, me deixa assim com desânimo, com uma vontade de nem levantar da cama. Já identifiquei isso. E para mim, a desorganização, a bagunça é pior que a sujeira. Por quê? Porque a bagunça esconde a sujeira. Então parece que é só bagunça. E quando a gente começa a organizar a bagunça, a gente vê a sujeira. E aí a gente limpa, porque quem é que vai querer estar num ambiente sujo, né? Mas num ambiente bagunçado parece que é mais suportável estar. Então, se você manter a sua casa organizada, e não precisa ser impecável, mas assim, cada coisinha no seu lugar, você vai ver que a sujeira também não vai permanecer, porque você vai ver, logo vai passar uma vassoura, logo vai dar um jeito. A minha casa é grande e eu não consigo fazer a manutenção dela todos os dias, mas um lugar que para mim é essencial que esteja arrumado e organizado é o meu quarto. O meu quarto é pequeno, é simples, então é só a minha cama que eu tenho que manter organizada, as paredes e tal. Eu levanto e eu já faço questão de organizar, deixar minha cama pronta. E eu não faço muita coisa na minha cama, não. É o cobertor que eu vou me tapar. Então ele fica, eu estendo ele, eu deixo ele retinho, lisinho, boto os travesseiros em cima para ficar bonitinho. Pronto, o meu quarto está arrumado e eu faço questão que não tenha muita coisa para não me dar trabalho no meu quarto, porque é ali aonde eu deito, é ali onde acordo, é o primeiro contato do dia que eu tenho com a vida, com a minha casa. Eu preciso daquele ambiente bem para que eu consiga ter energia para enfrentar o resto da casa. Isso eu percebi. Então, esse lugar é essencial que esteja organizado sempre para mim. O resto eu vou organizando como eu consigo. E é uma briga, assim, é uma luta com os meus filhos, porque eu faço questão que eles organizem os seus quartos e eles são muito bagunceiros.
É difícil, assim, tem dias que eu deixo, finjo que eu não tô vendo, porque eu tô sem energia pra ficar insistindo e brigando com eles, e eu faço questão que eles organizem o quarto deles. Aí depois eu vou lá e limpo, a limpeza eu deixo comigo, porque eles não sabem limpar, são pequenos, mas a organização eu faço questão que eles organizem. Claro que depois eu dou um jeitinho aqui e ali, e faço eles me ajudarem e tudo. Mas eu percebo que a desorganização da casa me desorganiza também. A bagunça me deixa bagunçada. E talvez isso também esteja acontecendo com você. Comece a prestar atenção. Quinto lugar é estar sempre desconfortável ou desconfortável com frequência e aceitar isso. Por exemplo, tem que ir num jantar na casa de fulano ou na casa da pessoa X ou Y, mas eu não gosto de estar lá, eu não gosto daquele ambiente, eu não gosto das pessoas que frequentam aquele lugar. Às vezes até eu gosto da pessoa, do anfitrião da casa, né? Mas eu não gosto das companhias. E aí a gente acaba, para não ficar ruim, para não pensarem, ruim da gente, coisas ruins da gente, a gente acaba para não ficar ruim a nossa imagem perante a gente vai, a gente aceita ir. E eu já fiz muito isso, tá, gente? Era difícil dizer um não, assim, quando chegava um convite. E parece que eu já tinha que dar uma resposta, então a minha resposta era o sim. E aí eu me lascava, porque chegava na hora eu não queria, eu queria inventar que eu estava doente, eu queria inventar que eu tinha alguma coisa, mas não tinha como inventar. E eu tinha que ir, porque eu já disse que ia, e porque eu me dava bem com as pessoas, né, geralmente com os anfitriões, mas tinha que aguentar aquelas companhias chatas. Ai, meu Deus do céu, era muito chato isso, muito chato. E eu me sujeitava a isso, entende? Eu deixava isso, quando era só eu dizer um não e deu, e dane-se o resto, mas eu aceitava. Hoje em dia eu não faço mais. Não faço mais de jeito nenhum. Se o ambiente vai me deixar desconfortável minimamente, eu não vou. Eu não gosto de barulho em ambiente fechado, então eu até vou em festas desde que tenha um ambiente aberto para eu me escapar na hora que começa aquela barulheira. Eu não gosto, de conversas altas, assim, ambiente fechado pra mim é complicado, tá. Hoje em dia é bem difícil frequentar ambiente fechado. Não que eu não frequente, mas, assim, é bem difícil, tá. É bem complicado, eu tenho que estar muito de boa, tenho que estar bem medicada pra suportar a situação. E, assim, tem que ser situações, muito importante pra mim ou para as pessoas que eu amo, porque senão eu não vou, tá. Não vou, porque eu não me coloco mais em ambientes aonde eu vou me sentir desconfortável. E se eu achei que era um ambiente legal e por algum motivo eu fiquei desconfortável, eu me retiro. Eu me retiro, eu não vou ficar suportando, engolindo sapo. Sabe, já tô velha pra isso. Já tô velha pra aguentar essas coisas. Não faço mais. Veja se isso não acontece com você também e comece a melhorar isso em você. O sexto hábito ruim que tirava o meu brilho é a falta de atualização. Tinha coisas que eu aprendi de um jeito e que eu queria que assim fosse para todo sempre, mas que não eram assim. E aí eu ficava revoltada, com a situação, porque mudou e não com aquilo que ficou velho, que ficou defasado, entende? E eu comecei a ver que isso é errado. E hoje em dia eu olho com cautela, porque eu vejo assim, ó, nem tudo que modernizou, nem tudo que mudou tá legal, né? Tem coisas assim que a gente prefere do jeito que era antes, né? Então tem aquelas coisas que a gente chama de clássicas, que elas são clássicas porque elas não envelhecem, né? Por mais que tenham sido criadas há centenas ou milhares de anos, elas permaneceram ao longo da história e assim estão, porque elas são necessárias e não precisam de mudanças. Mas tem coisas que não permaneceram, que não permanecem e que estão mudando. E para essas coisas que são necessárias à mudança, também são necessárias a nossa adaptação. Não adianta a gente ficar batendo cabeça contra algo que não vai ficar, que é passageiro. Mesmo que a gente não tinha esse conhecimento de que era passageiro, a gente vai ter que se adaptar. A gente vai ter que minimamente se inteirar da situação, porque senão a gente vai ficar para trás, porque senão, a gente vai ficar em desvantagem e isso vai atrapalhar a nossa vida. Por exemplo, tecnologias, internet, IA, hoje em dia é tudo digital, é tudo assim. E as pessoas que não se atualizam e que não se inserem nisso, estão perdidas.
estão em desvantagem e vão perder algo em relação a isso, se elas precisam disso para alguma coisa. Então, por exemplo, no meu trabalho, eu preciso, de computador, dessas coisas, internet, o tempo todo. E eu nem tô falando aqui, né, porque isso aqui não é o meu trabalho propriamente dito, né, eu não tô ainda não sou remunerado por isso aqui, mas eu trabalho, né, 40 horas como qualquer ser humano. E, para mim, desde o início eu já comecei a me inserir nisso, a me adaptar, e me ajuda muito até hoje. Aqui na criação de conteúdo sou eu que faço tudo. Eu faço os vídeos, eu faço as edições, eu faço as capas, eu faço tudo, né. E a inteligência artificial me ajuda muito, por exemplo, eu não tinha criatividade para fazer uma boa thumbnail, não tinha. Se você está aqui comigo desde o início, você lembra como é que eram minhas capas, né. Muitos conteúdos meus eu tenho certeza que não tiveram a audiência, que as pessoas não assistiram, porque eu não consegui fazer uma capa atraente. Mas eu não consegui, aquilo era uma limitação para mim, eu não conseguia ir além daquilo, não conseguia fazer mais do que aquilo. As minhas edições são super simples, eu só corto aquilo que está em excesso, aquilo que eu erro, ou os tempos de pausa muito grandes, eu corto e deu, né, coloco uma transição ou outra, dependendo do assunto, mas não tem nada demais, porque sou eu mesmo que faço. E ainda assim eu estudei para isso, eu tive que me atualizar, porque não era do meu tempo, fazer ser do meu tempo, né. E aí eu tô fazendo do jeito que eu consigo. Eu sei que os jovens, assim, dão lavada em mim em relação a isso, mas tá tudo bem, eu pelo menos não estou fora disso. E agora eu já consigo, através da inteligência artificial, criar as minhas capas, as thumbs, ajudou muito, né, em relação a isso. Já melhorou muito esse trabalho, porque é uma coisa a menos que eu tenho que me preocupar. E assim vai, né. Tudo que facilitar o nosso trabalho vale a pena. E aquilo que é necessário na nossa vida e que a gente tem que se atualizar, não adianta ficar remando contra a maré, não adianta ficar batendo cabeça, né. Tem que se atualizar o quanto antes, tem que fazer o melhor que a gente pode, e é isso, né, tem que aceitar as coisas aí que estão mudando, porque faz parte da evolução. E o sétimo hábito que me atrapalhou muito, e é muito parecido com um outro ali que eu já falei, mas não lembro qual, é se expor a situações negativas quando a gente pode evitar. Se eu posso evitar algo na minha vida, para que eu vou me colocar naquela situação? E aí pessoas podem pensar assim: "Ah, ninguém faz isso". Fazem, gente. Muitas pessoas fazem, porque têm uma autoestima baixa e não conseguem dizer não, porque tem muita consideração por quem está pedindo ou por quem, faz parte daquela situação. Mas assim, se eu posso evitar me enrascar, me colocar em furada, para que eu vou dizer sim, não importa quem seja essa pessoa, tá. Por exemplo, eu conheci pessoas que serviram de fiadores para outras pessoas que já tinham históricos negativos, históricos ruins, né. E por falta de coragem de dizer não, aceitaram aquela situação que era visível que ia dar ruim, e deu ruim, né. Se enrolaram toda, se encalacraram toda, porque não conseguiam dizer um não. "Ai, tem que emprestar o meu carro", né, tem que emprestar não, uma pessoa muito importante pediu o meu carro emprestado e eu não vou usar, mas, eu não queria emprestar mesmo assim, mas eu não tenho coragem de dizer não. E aí a pessoa empresta e dá ruim, né. Então se eu sei que tem chances de aquilo não funcionar, para que eu vou me colocar em situações ruins? É dizer não e pronto. Eu digo não, gente. Hoje em dia eu digo não, mas nem sempre foi assim. Assim, para coisas simples, muitas vezes eu não conseguia dizer um não, né. "Ai, come tal coisa", "Eu não quero". "Mas come, porque é bom, porque eu fiz para você". Aí eu como e passo mal, sabe, coisas simples assim, mas faz mal, sabe. Mas a gente sabe, a gente tá vendo, a gente se conhece. Não faço mais, não e deu. "Ai, vamos em tal lugar, porque vai ser legal, porque vai ser bacana". "Não, eu não gosto daquele lugar, eu não vou ir". Não é nem a companhia, não é nem nada, é só que eu não quero ir, pronto, sabe. E assim, gente, para várias situações da vida, assim, a gente pode encaixar isso em várias situações
e muitas a gente pode evitar, a gente pode dizer um não, mas a gente para não magoar, para não, pra não ferir outra pessoa, a gente acaba dizendo um sim, sabendo que vai dar ruim, e vai lá e dá ruim. Pronto, né, não tem o que discutir em relação a isso. Então tenha coragem e diga não. E se você não quiser se justificar, não se justifique, mas se quiser se justifique, eu sou muito dessa da justificativa, né. Não, por isso e isso, e deu, tá. E assim vai. E esses foram os 7 hábitos que me faziam perder o brilho de viver e que se eu não me vigio, né, se eu não fico atenta, eles ainda me prejudicam. Eu tenho que estar constantemente vigiando esses hábitos negativos na minha vida. Mas agora me conte você aqui nos comentários, esses hábitos também interferem na sua vida? Quais são os hábitos que eu não listei aqui, mas que te atrapalham também, que fazem a sua vida perder o brilho? Vamos compartilhar aqui nos comentários as nossas experiências negativas em relação a isso. Se você gostou, deixa seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas para elas também terem acesso a essas informações e assista a esse vídeo que eu vou deixar aqui na telinha, que vai complementar e muito o assunto do vídeo de hoje. Bora lá para o próximo vídeo?